Olá, nós estamos aqui hoje com a professora Kika Teixeira. Ela é mestre em Clínica Odontológica pela UFBA, pós-graduada em Dentística e Prótese e professora da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o CAD/CAM. Professora, o que é o sistema CAD/CAM e como é que ele pode ser utilizado na odontologia? Bem, então vamos entender o que quer dizer CAD/CAM, tá? Então CAD quer dizer Computer Aided Design, tá? E o CAM é Computer Aided Manufacturing. Então, o que é que nós fazemos? Nós vamos fazer um desenho digital no computador, no software específico, e a partir desse desenho nós vamos mandar para a máquina e essa máquina vai fresar o nosso trabalho, seja ele uma prótese unitária, uma inlay, uma olê, uma ponte fixa, um provisório, uma prótese sobre implante. Vai escanear a maxila, tá? Então geralmente nós iniciamos com os dentes mais posteriores, região de premolar, na oclusal. Essa musiquinha é uma referência para o operador, mostrando que está sendo escaneado, tá? Vocês veem, ó, que muda o som quando não está escaneando. Então, é uma referência para a gente começar a reescanear no lugar certo, certo? E assim, o que é interessante, você não precisa escanear a boca toda, tá? Então, se você vai fazer por exemplo, a unidade 16, você só precisa escanear 4, 5 dentes daquele MA. Você não precisa escanear a boca inteira. Então, aqui tem o escaneamento superior. O que acontece quando a gente erra uma moldagem? A gente tem que refazer a moldagem, né? E aqui não, é bem legal porque vocês podem vir aqui na tecla de cortar e cortar o que não estiver legal. Aqui está com muito excesso, não ia atrapalhar, mas não vamos deixar esse excesso aqui. Vamos deixar o nosso modelinho legal, né? Então vamos aplicar e a gente tira, ó, qualquer excesso que a gente queira de tirar. Isso é feito aqui nessa ferramenta cortar, tá? Então às vezes a gente também não ficou legal o escaneamento. Eu corto só esse lugar aqui que não ficou legal e reescaneio, certo? E daqui pra frente a gente vai avançar. Então, vamos fazer aqui um casinho, tá? Eu vou fresar pra vocês poderem ter isso registrado. Então aqui nesse caso foi feito, vai ser realizado uma coroa dessa unidade 36, tá? Então a coroa biogenérico individual, ou seja, o software vai me dar uma sugestão da anatomia do dente. E aí nós vamos para a fase do escaneamento, que já foi escaneado, tá? Então, só para mostrar a vocês, a gente tem aqui o escaneamento do preparo da unidade 36, tá? Então, vocês não precisam escanear o arco todo, só o M-arco, da maxila, ok? E a oclusão do paciente, tá? E aí, nós vamos para frente. Então aqui são alguns passos em relação ao eixo do modelo. Então a gente respeitando os planos oclusais. Nós vamos... É uma ferramenta importante. E vamos editar a linha de mandíbula, tá? Editar a linha de mandíbula. Nós vamos colocar o dente que a gente vai trabalhar, colocar um númerozinho aqui dele. E isso está relacionado à ferramenta de recortar a área, ok? E aqui essa ferramenta aqui a gente vai recortar a área como se fosse o quê? O que a gente faz num modelo em gesso para fazer algum trabalho de prótese, para trocalização. Então aqui a gente vai troquelar para desenhar a margem, ok? Então aqui a gente tem que desenhar a margem, certo? Pode ser automático a gente não utiliza muito, o ideal é a gente trabalhar com manual. E a partir daqui a gente começa a riscar as margens, ok?
ok? Isso é um pouco de experiência, tá? À medida que você vai trabalhando, você vai ganhando experiência de como é que tá a margem. No início é um pouco mais devagar, mas a gente vai delimitando essa margem do preparo, ok? Isso a gente pode virar de cabeça para baixo, de cabeça para cima, regularizar alguma área aqui. E aí é só ir consertando e ir trabalhando essa margem, ok? Beleza, o nosso preparo e a margem delimitada. E aí vamos fazer o quê? O eixo de inserção, né? Essa prótese ela tem que entrar de uma maneira que não tenha nenhum empecilho da inserção dessa prótese. Então aqui a gente também já pode movimentar, ó, o seu movimento para esse lado aqui o eixo de inserção já não vai estar legal, tá? Ele geralmente nos dá já um eixo de inserção ideal, mas a gente pode mexer se nós acharmos necessário, ok? Então o eixo de inserção da prótese, ó. Tudo legal, tudo beleza. Aí vamos pra frente. Então é tudo certinho, ele é bem explicativo. Aqui são uns parâmetros, tá? Então a gente tem espaçador radial, contato proximal, alguns pontos que tem que ser colocados, a depender muitas vezes do material que a gente escolheu, ok? Então não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é uma ferramenta importante. Essa fase de posicionamento, a gente trabalha como se estivesse trabalhando em dentaduras, né? Então, aqui ainda não é o desenho final, mas você já pode, mais ou menos, pense que você está trabalhando como se fosse montando dentes de uma prótese. Então, qual é a inclinação melhor, axial, se eu entro mais um pouquinho, porque isso vai influenciar depois no biogenérico individual, né? Na sugestão que ele vai nos dar para fazer essa prótese, ok? Então, está numa posição que a gente acha favorável, aí ele começa a calcular a proposta. Então, ele está pensando, ele é um ser pensante, ele está pensando como é que vai ser um formato ideal para o nosso trabalho, já pensando em quê? Na nossa oclusão, ok? Então, ele nos deu essa sugestão, certo? E a partir daqui, eu tenho várias ferramentas que eu posso trabalhar, tá? Aqui não ficou legal, tá vendo? O ponto de contato aqui não ficou muito bom. Então tem essas ferramentas, que são as ferramentas de design, que com essas ferramentas eu posso trabalhar em tudo. Ó, eu posso aumentar. Aqui não ficou muito legal, né? Vamos botar aqui assim. Certo? Esse acústico, vou baixar um pouquinho, né? Vou aumentar aqui um pouquinho, tá? Aí a gente pode fazer do jeito que quiser. Tem várias ferramentas, tá? Que isso a gente aprende, ó, você pode jogar para baixo, jogar para cima. Eu quero jogar essa cúspide um pouco mais para vestibular, tá? Então a gente tem várias maneiras de trabalhar aqui. Aqui nessa outra ferramenta você tem os contatos oclusais, tá? Então aqui, ó, tá tendo esse contato, mas não tá tendo contato em lugar nenhum mais. Então a gente pode trabalhar aqui, esquecer um pouco os contatos. Vamos ver aqui os contatos, como é que estão. Já aumentou aqui um pouquinho. Vamos subir aqui um pouquinho, fazer uma situação mais ideal para a oclusão do paciente, ok? Dá uma engordadinha aqui nele. Vamos subir um pouco essa crista, está um pouco baixa, né, em relação aos outros. E aqui também você tem outra ferramenta, por exemplo, aqui, remover. Esse remover, você pode vir aqui, ó, e trabalhar com os sulcos, ó. Certo? Vamos evidenciar um pouco mais esses sulcos. E aí vai um pouco do conhecimento, um pouco não, né? Muito do conhecimento de escultura, de vocês lá, né? Então, os sulcos que nós temos, vamos trabalhando para fazer uma anatomia razoável para esse dente. E também, depois de fresado com as brocas, né, nós podemos evidenciar melhor a anatomia, mexer alguma coisa que nós queiramos fazer aí nesse dente ainda, tá? Então, vamos ver se está ok, podemos ver
tá legal, vamos ver a oclusão do paciente. Tá? A gente pode subir um pouco mais essa cúspide aqui, ó. Ele ocluir mais aqui. Por palatina. Vou mostrar um pouco mais aqui. Aqui. E aqui é arte, tá? É você brincar com as ferramentas, com o mouse e fazer uma anatomia que você acha favorável para esse caso. O interessante também do sistema CAD/CAM é a precisão, né, dessas máquinas em relação aos pontos de contato, né? Eu acho que um dos grandes problemas do protesista são os pontos de contato. Quantas vezes, quando a gente faz trabalho em laboratório, nós temos que voltar ao nosso trabalho porque o ponto de contato ficou aberto e isso pode trazer vários danos no nosso paciente. Então, a gente pode ver também o ponto de contato nas proximais, ó, quando está vermelho assim é porque está muito forte. Então, a gente pode diminuir esse ponto de contato, aumentar, aliviar. E acreditem, é perfeito. Você chega, instala, faz pleque, aquela coisa delícia que o dentista gosta, né? Do pleque do fio dental, sem passar folgado o fio dental, garantindo o quê? Uma saúde periodontal ao nosso paciente, né? Então, dá uma aliviada aqui, tá muito forte. Aqui vocês podem mexer em tamanho, em força, ó, de todas essas ferramentas, ó. Então, nós temos várias opções no sistema para melhorar a nossa prótese, tá? Então, de uma maneira bastante rápida, né? Aqui também é interessante, ó, você fez, tá um pouquinho alto aqui, ele já tem uma tecla aqui, você vai na oclusal aqui, ele mesmo já ajusta para ficar numa oclusão mais favorável, tá? Aí acabou todo de fazer o desenho, fazer o design, a gente vai para produção, certo? Nessa produção, nós já escolhemos qual foi o bloco e vamos partir apenas para a fresagem. Então aqui a gente escolhe o tamanho dos blocos, ele já vai nos dizer, por exemplo, ele está dizendo aqui que o Cerac Bloco PC12 não encaixa, não cabe. Então daqui para baixo você vai trabalhar com qualquer um que você tenha no estoque, mas o Cerac Bloco PC12 não encaixa, tá? E aqui também a gente pode mexer em relação a movimentar o dente, então muitas vezes a gente movimenta para ele caber dentro de um bloco, a gente pode movimentar, ó, vocês veem que ele é policromático, eu quero ele um pouco mais, com mais croma no terço medial, então eu posso mexer ou deixar ele um pouco mais claro, tá? Então isso esteticamente é bastante interessante. Então a gente passou por essa tela. Aqui também a gente pode ver, ó, ele dentro do bloco, ó. Isso aqui é uma simulação do bloco que nós vamos colocar na fresadora e partir para a produção, ok?